Saudações amorosas, meu nome é Ana Guedes, do Núcleo Escola, aprendiz da nova consciência. Começamos hoje a nossa série, o Akasha Planetário, cujo tema é Manipulação das Linhas de Tempo para a Nova Terra. Escolhi esse tema específico, dado o nosso momento decisivo de escolha em relação à nossa energia, ao nosso sistema energético, à nossa malha de existência nas redes planetárias. Onde vamos focalizar os nossos pensamentos, as nossas emoções e sentimentos, as nossas intenções? Se na continuidade do planeta prisional, a Terra de prova e expiação, ou se de fato vamos sustentar, a partir das nossas reformas íntimas, a nova Terra, a Terra de regeneração. Então, para estarmos bem conscientes nessa escolha, atuantes na nossa psicosfera individual, atuantes como um farol à nossa volta, vamos abrir os registros. Vamos navegar na rede cristalina, a rede de memória deste planeta, no momento em que Sananda Kumara, conhecido na experiência humana como Mestre Jesus, ele encarnou para programar nas redes cristalinas, na rede Gaia, na rede magnética, no grande Akasha planetário, a consciência crística, as pegadas para que nós pudéssemos caminhar como mestres, ancorando o Cristo cósmico. Naquele período em que Sananda teve todo o apoio e ajuda das ordens celestiais, através da encarnação também, de uma Maria Madalena, os apóstolos, e antes ainda Moisés e toda uma equipe que antecedeu Sananda, era uma abertura de uma onda crística para a programação de uma nova Terra. Estávamos completamente perdidos em eras trevosas, por dor, por medo, por uma repetição quântica eletromagnética viciosa de dor e prazer, e não conseguíamos sair desse looping. Vivíamos a era de peixe como se estivéssemos vivendo a era de Áries, numa extensa agressividade e ostensividade, repetindo uma programação Anunnaki reptiliana pela manipulação que havia ocorrido no início da nossa quinta raça. Então as nossas kundalinis, a nossa força vital, estava estritamente alinhada para a sobrevivência de maneira lasciva e viciosa. Estávamos apenas ali, vivendo como presas ou predadores aos vícios do álcool, do sexo e da própria violência. Havia ali um vício ao sangue, O sangue que tanto traz o nosso poder multidimensional era vivido de maneira canibalista, ou seja, o sangue aprimorava uma falsa ideia de poder aos guerreiros. Então, era uma era extremamente trevosa. Nem mesmo os mestres ascensos aqui, guiados por Sanat Kumara, na força de Shambhala, da grande escola de ascensão planetária, estava conseguindo dissuadir as órbitas mais densas desse planeta. Então, precisávamos de uma intervenção direta, eficaz, cujo Merkaba iria expandir por toda a grade. Precisávamos de um avatar. Eis que Sananda Kumara desceu nos mínimos possíveis quantos energéticos de existência para uma localidade espaço-tempo humana, Jesus. Então, naquele período, todo esse grupo crístico introduziu nas redes a consciência crística, as leis universais, as leis que falam sobre fraternidade, sobre amor universal, sobre cura através da integração entre os seres humanos e apoio mútuo. Eles introduziram
o conhecimento e a consciência da rede monádica. Talvez a ideia não seja nem eles introduziram, eles reacenderam o que nós já tínhamos como programação das próprias cápsulas temporais pleiadianas que foram estrategicamente alinhadas no planeta Terra durante a queda de Atlântida. Então, quando Atlântida caiu, sucumbiu por causa da nossa queda de consciência, anjos que caímos, né, na densidade planetária, a intervenção pleiadiana, que inclusive criou para eles, né, uma interligação a nós pelo sistema kármico, que não é um sistema apenas da Terra, mas de planetas que vivem essas ordens de causa e consequência, os efeitos, os aprendizados a partir das leis das ações, né, e das consequências dessas ações. Então, essa intervenção, por melhor que tenha sido o pensamento dos pleiadianos naquele momento, um dos nossos irmãos mais velhos, a intervenção deles no período de Atlântida, querendo nos resgatar por causa dos grandes cataclismas, criou também para eles, né, um entrelaçamento quântico conosco como famílias kármicas. E nesse sentido, dentro de toda essa experiência, né, falando sobre as programações para a nova Terra, o Cristo cósmico, os pleiadianos deixaram também as suas cápsulas de tempo. Cápsulas de tempo em que haviam informações sobre alta tecnologia no sentido do desenvolvimento humano para a cura, desenvolvimento humano social em diferentes e diversas ordens. Então, informações sobre a evolução da humanidade, do projeto da humanidade da Terra, em diferentes áreas do conhecimento, estavam programadas nessas cápsulas de tempo, localizadas de modo estratégico em portais da Terra, que iriam sofrer naturalmente movimentações devido às próprias movimentações geológicas planetárias. Mas isso não mudaria as suas localizações geográficas no sentido multidimensional, as suas coordenações multidimensionais, porque não era uma coordenação a nível físico, e sim extrafísico. Toda essa programação pleiadiana, eu já volto, né? Estou fazendo um grande aposto aqui, até voltar para Sananda, né? A encarnação de Jesus. Então, toda essa programação pleiadiana foi um mapeamento para que, durante um período de retorno à ascensão da nossa raça, a quinta raça, nós pudéssemos nos conectar através da rede cristalina, que é a rede do conhecimento planetário, do Akasha, a consciência cósmica no planeta Terra. Todos esses conhecimentos muito avançados não poderiam ser acessados antes de 2012. Daí também a gente faz uma conexão com o calendário maia, seres estelares, né, grandes guardiões de tempo, que ajudaram nessas programações, né, programações muito sincronizadas ao tempo cósmico, às etapas evolutivas deste planeta, que iriam programar e encaminhar a nossa ascensão. Então, a decodificação, né, na nossa atual era dos códigos maia, dos registros de tempo maia, eram justamente para nos ajudar no alinhamento e na requalificação das linhas de tempo da nova Terra. Então, tudo foi programado de uma maneira multidimensional. É claro que eu estou falando aqui dentro da minha consciência humana que é linear, mas tudo acontecendo de modo simultâneo, onde essas linhas de tempo, elas estão inclusive acontecendo no eterno agora. Neste momento em que eu falo, em 4 de setembro de 2024, os meus eus multidimensionais, em Lemúria, em Atlântida, em outros orbes, assim como as linhas de tempo da própria Terra, se convergem para contar essa história. Porque nós estamos falando do tempo como grande agente de transformação. Nós estamos falando do Akasha,
Então tudo se converge para essa fala que eu trago aqui agora. Portanto, todos esses alinhamentos, mesmo que de modos paralelos e multidimensionais, e não seguindo uma narrativa linear, mas uma narrativa quântica multidimensional entrelaçada, ainda assim, dentro do tempo da nossa consciência humana terrena, estaríamos na programação do grande salto para a nova Terra. Estas programações, né, reforçadas na Era de Peixes por Sananda, que de fato sabia que para viver essa programação, para ele fazer uma interferência direta, assim como os Anunnakis fizeram e tantos outros, os draconianos manipulando as nossas linhas de tempo, e eu vou para ler daqui a pouquinho, Sananda sabia que ele tinha que fazer uma intervenção dentro das leis da terceira dimensão. Ele já estava atuando nas órbitas metafísicas, né, nos planos mais sutis, organizando as nossas estruturas, como a gente vive as experiências aqui no planeta de prova e expiação, que são as classificações vibratórias a partir dos sistemas né, de acordo com as nossas frequências umbralinas, né? A partir desse sistema de organização de frequência a partir do sistema umbral. Então, Sananda ajudou na organização do nosso sistema metafísico na quarta dimensão, indo em direções mais acima, em perfeita integração aos mestres ascensos, né? Trabalhando direto com a ordem Kumara. Então, tudo feito com muito cuidado dentro das diretrizes planetárias. E então, as diretrizes planetárias e Sananda sabiam que para vivenciarmos a volta ao eixo do Cristo cósmico, o retorno à nossa origem estelar, o alinhamento, né, do nosso sistema humano, as redes planetárias, né, a partir do nosso grau monádico, da nossa luz, nós tínhamos que ter uma intervenção na terceira dimensão. Então, Sananda veio para a carne mesmo. E atraindo para essa experiência todo um mosaico, como eu disse, né, quântico, de espíritos muito elevados, como Mãe Maria. Então, esses espíritos, os Merkabas integrados desses espíritos, no período que eles efetivaram praticamente uma escola nômade da consciência cósmica e crística no planeta, reverberou no Merkaba global. Então, não aconteceu um grande acesso à iluminação da consciência apenas nos locais por onde eles transitaram no sentido físico. Todo o planeta Terra, toda a rede, as redes planetárias, a rede magnética, a rede Gaia ancestral, a rede cristalina, toda a malha, a grade planetária, as linhas lei, as linhas inteligentes que movimentam e formam a grade planetária, foram absolutamente irradiadas pelos Merkabas integrados desses seres aváticos, desses seres que estavam também caminhando, algum deles, para a sua ascensão como mestres ascensos, como foi o caso da nossa mestra Maria Madalena. Então, houve uma grande irradiação do Cristo cósmico no planeta Terra. E isso deu um salto de consciência planetária gigantesco. E essas linhas de tempo foram absolutamente programadas a 2012, ao grande salto evolutivo planetário, ao fechamento de uma era e a abertura de uma nova era, quando nós ali, marcadamente, em 2012, iríamos sair do período que estávamos vivendo a noite galáctica, numa localização de menos luz no braço de Órion, para entrarmos no corredor de fótons na era de Aquário, onde iríamos viver sucessivos eventos de explosões solares, portais e aumento de frequência cósmica na Terra. Então, no sentido da agenda cósmica, nós estamos vivendo
ondas de liberações de redes de memórias muito densas e violentas, agora na era de Aquário, que está nos possibilitando escolher, inclusive, o planeta de regeneração. Entretanto, a humanidade terrena ficou viciada no egocentrismo. Todos nós, esse é um processo nosso. Os aspectos karmáticos ligados às feridas ancestrais, às dores, às sobrevivências, a um esquema de trabalho que é serviçal e escravagista, toda essa ordem econômica, política, social, cultural que vivenciamos nos integra num reforço de uma experiência extremamente dual e egocêntrica. Então nós temos dificuldade de olhar para o globo, para o todo, para a totalidade. Nós temos dificuldade de pensar em atuar diretamente para um planeta de regeneração, porque estamos absolutamente tomados por nosso corpo de dor ancestral, por um medo absurdo de escassez, por uma ideia de que se não estivermos absolutamente e totalmente focalizados na nossa existência, nós vamos desencarnar. Então, essa estrutura umbralina densa que nós vivenciamos na superfície nos afasta dessa programação crística para o grande salto da consciência humana, que é o pensamento coletivo global. Com isso, não estou dizendo aqui que vamos todos viver de modo altruísta como os grandes mestres que tudo deixaram para viver em prol do todo. Não é sobre isso, mas é sobre equilíbrio. Nós não conseguimos equilibrar as nossas vidas karmáticas com a programação que cada um de nós traz, porque nós temos o programa para a nova Terra, com o programa para a Terra de regeneração. Então, ao lado, né, de tudo isso, de aspectos que são nossos, viciosos, existe nesse planeta, agora em menor interface, porque os comandos planetários, o comando Astacheran e outros comandos, né, já impediram esta guerra que acontecia, mas por um bom tempo, e por isso também a intervenção de Sananda aqui, as linhas temporais da Terra, integradas nas redes cristalinas, na grade planetária, elas estavam sendo dominadas por forças negativas, como os draconianos, por exemplo. E eles implantaram, né, a partir dessas redes, chips em nossas mentes, em outras localidades também, principalmente para quem sente muito medo. Foram implantados chips de baixa consciência planetária, ou seja, chips que nos colocavam no looping das grandes catástrofes. Uma ideia de que vamos vivenciar e vivenciar e vivenciar no looping a queda do anjo, as catástrofes atlantes, lemurianas, as grandes guerras que já aconteceram no período da Idade Média e mesmo as grandes guerras do século XX. Então, essas ordens negativas, elas estavam manipulando as linhas de tempo, as linhas-lei, a grade, para que nós estivéssemos totalmente sendo coagidos a termos pensamentos absolutos de medo. Grandes catástrofes coletivas. Através dos meios de comunicação, das indústrias farmacêuticas, da política. Então, toda a programação das linhas de tempo de futuro estava associada à própria rede de comunicação da nossa dimensão. Com as intervenções recentes, né, principalmente nos últimos 10 anos dos comandos planetários, nós começamos a retomar, né, o nosso poder de cocriação. Fomos aprendendo cada vez mais, principalmente também ali na convergência harmônica, em que a Terra recebeu um quanto de energia do Sol Central altíssimo e começaram as grandes canalizações, como o Cryo e tantos outros métodos e canalizações que chegaram aqui na Terra. Então, a partir desses eventos, nós começamos a viver um despertar de consciência global. Aqui e ali, focos da nova Terra começaram a ressurgir.
E a partir do pensamento vibracional coletivo, né, a nossa integração das mentes, corações, intenções, os nossos merkabas integrados, começou a reacender à volta da Terra a consciência monádica, a rede de famílias. Cada um humano encarnado que se coloca na intenção e no interesse de trabalho para a Terra entra na sua estrutura de rede monádica, ou seja, 144 almas reunidas para o trabalho na Terra. Então, começamos a tocar essas experiências através dos pensamentos, das intenções e do desejo e da vontade por um planeta de regeneração. Começamos a atuar nas redes, programando as linhas de tempo. É claro que existem trabalhos mais focalizados. Eu sou leitora de Akasha, então eu faço trabalhos mais focalizados na grade, é um dos meus compromissos. Eu com os meus grupos, meus alunos e alunas, então eu focalizo, né, o trabalho no grande despertar coletivo e aumento da massa crítica global a partir da reprogramação das linhas lei na grade planetária. É claro que alguns de nós têm trabalhos mais específicos por conta da programação que nós trazemos encarnatória. Mesmo assim, mesmo aqueles que não têm um diretivo assim específico como eu tenho, mesmo assim estamos todos atuando na nova Terra. Então, cada vez que nos colocamos na disposição e na disponibilidade de limparmos os nossos registros mais densos, de estarmos mais conectados às leis do amor, de fazermos aquilo que pudermos neste momento da nossa consciência, de atos, pensamentos focalizados no positivo, no nosso Cristo cósmico, nós estamos eletronicamente programando as nossas linhas internas, as nossas redes, que estão integradas às redes planetárias, ou seja, a constituição da grade. Nós estamos programando o planeta da nova Terra, da Terra de regeneração. Então, essas focalizações energéticas, individuais, grupais, globais, estão diretamente atuando e apoiando nessa nova realidade. Então, toda essa narrativa que eu trago aqui hoje é para que possamos dar sustentação a esse projeto, para que possamos continuar nessa jornada de confiança, fé, ato, sintonização, ressonância, frequência, direção para o planeta de regeneração. No mínimo, estamos fazendo, né, um bem que se direciona não só ao nível micro, ao nosso nível, porque estamos nos melhorando, estamos nos libertando, estamos saindo de uma experiência prisional para viver uma experiência de amor, que é livre. E no nível maior, macro, estamos alinhando a Terra no projeto cósmico. Tudo o que fazemos aqui, como um grão de areia na praia chamada Terra, na nave Terra, se repercute a nível cósmico, porque nós somos uma rede, uma grande família de experiência cósmica. Não estamos desassociados de nada. Então, o salto que damos aqui de consciência se refere ao grande salto no cosmos da expansão da luz. Então, esse nosso compromisso é com a eternidade e com a consciência cósmica. Agradeço pela oportunidade de servir a luz e pela oportunidade de ser uma narradora do Akasha, uma contadora de histórias, uma aprendiz da nova consciência. Gratidão. Namastê.